Zé, vamos falar do seu lançamento aqui, inclusive, no Foreblue. Essa obra, quem sou eu? Quem é você? Então, esse tema, esse título, Nelson, ele foi inspirado por uma viagem que nós fizemos em maio deste ano, né, na Grécia, e a gente realizou um grande sonho, que era conhecer a cidade de Delfos, né, o templo de Delfos, que tanto eu estudei Sócrates, Platão, Aristóteles, né, Pitágoras. Então eu tive no berço da democracia lá, com aquelas energias maravilhosas do conhecimento, do autoconhecimento. E isso me inspirou lá a fazer algo parecido com Sócrates, né, que ele se questionava muito. Então eu perguntar quem sou eu, quem é você? E é o título do livro, do novo livro, né, A Felicidade ao Alcance de Todos. Quem sou eu e quem é você? Vem dentro de uma proposta muito interessante, que é: nós não conseguimos ser felizes porque tomamos, imitamos ou nos condicionamos, né, num matrix, num sistema ditado pela moda, pela TV, pelas pessoas. E há um desencontro muito grande hoje entre as pessoas, dentro do núcleo familiar, como até no núcleo profissional também. E no caso, especificamente deste livro, você espalha mais, inclusive, você explora mais, vamos dizer, no bom sentido, né, o PEN, né, que é o princípio energético natural de todos nós. Você poderia falar um pouquinho, porque nós vamos falar mais sobre isso? Sim, Nelson. Inclusive, para falar um pouco do PEN, que é do princípio, né, que nós temos, é o princípio elementar natural, e princípio energético também natural. Faz parte das duas nomenclaturas. É necessário falar um pouco que eu recebi um grande presente. Estava dando uma palestra no CEIU e o livro estava para ser confeccionado. Eu disse: Kátia, nessa palestra eu recebi um presente lá na salinha que fica preparando para o palestrante, e que foi a questão 928 de O Livro dos Espíritos, onde começa mais ou menos assim: pela especialidade das aptidões naturais, Deus, né, ortogou algumas aptidões para nós. E aí Kardec pergunta que será que não é por isso que a gente, não fazendo as nossas aptidões, não seguindo essas aptidões naturais, a gente não é infeliz? Isso não causa alguma coisa errada conosco? E a resposta da espiritualidade é: de fato, começa de fato sim. E ainda responsabiliza os pais por não colocar os filhos no caminho dessas aptidões naturais, e acabam eles sendo infelizes com isso, né? Então isso nos motivou mais ainda, porque é mais uma pergunta. Conversava com o grande, né, palestrante Vladimir Sanches, e ele disse que o que motivou Kardec a fazer essa pergunta, ele que estudou, traduziu o Livro dos Espíritos em francês, foi porque o pai de Kardec era juiz, queria que o Kardec fosse juiz, e Kardec não queria ser juiz. E Kardec acabou meio que sendo desprezado pelo pai. A mãe que pagou a faculdade de Kardec toda, lá o Colégio Pestalozzi. Então, veja bem, isso aconteceu com o próprio Kardec. Isso também motivou ele, e como o Pestalozzi acabou sendo um pai para Allan Kardec, e com essas metodologias naturais que o próprio Pestalozzi, eu trago no outro livro, Você é a Cura, fazendo um link entre as faculdades que fala Pestalozzi, Johann Pestalozzi, em Yverdon, né, na Suíça, e também do princípio elementar natural, que é o princípio natural de aptidões, um conjunto de aptidões, elas intelectuais, psicomorais e também energéticas, principalmente. Porque se você pegar uma pessoa que tem uma energia, como algumas pessoas que vocês entrevistaram hoje aqui, como a Gisela, né, que é chilena e radicada brasileira, lá no CEIU a gente usa ela para dar passes, bioenergia nos bebês. Você vê que a Gisela não pode tomar camomila, não pode tomar nenhum chá calmante, porque como ela tem um neurotransmissor chamado GABA, que eu tenho no Você é Cura também, que fala do princípio elementar natural, se ela tomar qualquer princípio ativo que tiver numa dessas plantas ou dentro de um remédio, ela pode entrar em um sono letárgico de dias e dias e dias. Temos alguns casos estudados sobre isso. Zé, você falou do livro Você é a Cura, né? Lá no livro, neste livro, onde você fala a respeito das doenças inventadas, né? Você, aliás, já deu até um papo com a gente, com os nossos telespectadores sobre isto. E ontem aqui no Foreblue nós tivemos uma surpresa muito agradável, que foi encontrar uma pessoa aqui lá de São José dos Campos, né? Que através do programa nosso conheceu o Foreblue, e
perguntamos para ele qual é o que ressaltou mais em relação a ontem aqui, e ele nos falou que é exatamente sobre o assunto da Ritalina, né? E o que você teria a acrescentar ou a repisar sobre este ponto? Porque doenças inventadas, e você focou inclusive especificamente, né, determinados remédios, e a gente sabe que precisamos, né, fazer alguma coisa a mais para que a medicina não seja destrutiva, né? O que você falaria sobre isso? Olha, Nelson, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que sou adepto, né, das coisas naturais, né, das ervas, das plantas. Eu sou bisneto de índio, né? E lá no CEIU a gente, às vezes, os espíritos adotavam alguns princípios naturais das plantas que fizeram muito bem. Eu, com todo respeito à medicina convencional, que é maravilhosa, papai do céu, né? Deixou desde Hipócrates até aqui, a gente vem evoluindo muito com a medicina, mas existe essa medicina psicológica que infelizmente, está uma coisa séria. A Ritalina, também conhecida como Concerta, na verdade, não conserta nada, porque os princípios ativos dentro delas se tornam alucinógenos, condicionantes e viciosos. E tem um doutor David e o doutor Peter, que inclusive a Rosane, que é psicóloga, né, trabalha com essa nossa bandeira, ela fez uma pesquisa e 13 casos dos massacres norte-americanos, 13 casos bem comprovados, essas crianças, esses adolescentes, faziam uso de drogas que têm um princípio da Ritalina, porque a Ritalina ela é disfarçada com outros medicamentos que são colocados para as crianças. Então isso realmente é uma coisa muito triste. A Ritalina não faz bem a ninguém. Nós temos muitos casos aqui em Blumenau, lá do CEIU, que comprovamos que com a retirada da Ritalina a pessoa venceu o seu processo natural, porque o TDAH e a hiperatividade, na verdade, elas não são doenças. Por quê? Toda criança, todo rapaz ou todo adulto que fizer parte do PEN, princípio elementar natural da ilusão, que nós chamamos da imaginação, que são chamados de futuristas, esse grupo natural, eles têm uma tendência a se desligar, a pensar em outras coisas, a ter um humor volátil, uma bipolaridade que eles vão chamar, mas esse déficit de atenção não existe. O próprio pai, como eu falei lá em Poços de Caldas para vocês, né? O próprio pai do déficit de atenção, o Leon Eisenberg, ele declarou que isso era uma farsa, que isso era uma coisa fictícia, né? Nós temos um médico, ontem que eu falei aqui na palestra de ontem, que com certeza, né, mais na frente aí o Nelson Rosana vai estar colocando aí no seu canal maravilhoso, né? Trazer. Esse trabalho de vocês é maravilhoso, porque traz informação, esclarece, liberta também, é libertador. Então, a Ritalina é algo que criaram a indústria farmacêutica hoje, eu digo para vocês sem medo de errar, que ela domina, né, tanto a imprensa e como domina, de certa forma, muitas coisas aí, porque tudo é criar doenças. Por isso que eles combatem as questões naturais das plantas. Por quê? Eles chegam a dizer que é tal planta, que não tem certeza. Ele não fala nem bem nem mal, mas deixa uma desconfiança para as pessoas tomarem só as drogas que eles estão fabricando. É uma pena, mas vamos combater aí, porque a Ritalina realmente está fazendo muita gente ficar com as suas capacidades psíquicas e neurológicas comprometidas.